Foi assinado no último dia 16 o decreto que regulamenta o programa BR do Mar para estimular o uso da cabotagem no transporte de cargas entre portos nacionais. A regulamentação foi elaborada pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos e prevê a redução do custo do frete e do impacto ambiental do transporte de cargas no país. Com o programa, o governo pretende ampliar a oferta de embarcações para a navegação, criar novas rotas, reduzir custos logísticos e aumentar empregos no setor. A lei ela foi aprovada em 22, depois de muitas discussões, tanto envolvendo a questão de operação de embarcações, quanto a questão dos regimes aplicáveis e os benefícios aplicáveis às chamadas EBN, as Empresas Brasileiras de Navegação, e somente agora ela foi regulamentada depois de um amplo estudo também para fazer o seguinte, para trazer uma mudança, inclusive, de cultura na área do transporte e da logística no Brasil. O Brasil ele ainda é um país muito do modal rodoviário. Tá? E o programa, o decreto, ele não só regulamenta a lei, mas ele também traz dispositivos operacionais para que a lei se concretize de uma forma a ser benéfica para os armadores, para as empresas brasileiras de navegação que vão atuar no transporte marítimo de cabotagem. A advogada especialista em direito marítimo e portuário explica exatamente o que é a navegação de cabotagem. Cabotagem é o transporte realizado entre os portos brasileiros. Então, se fala, teoricamente, se explica a navegação de cabotagem, aquela realizada entre portos do mesmo país. E navegação de longo curso, a navegação realizada entre portos de um país até outro país. Tá? E lembrando que esse decreto ele regulamenta a lei que estimula a cabotagem do transporte marítimo. Tá? Nós temos, inclusive, ainda a discussão relacionada à BR dos rios. Né? E por que esse nome BR do Mar? BR do Mar porque é uma alusão ao transporte rodoviário, às rodovias BR, né? BR-101, BR-116. Então, a ideia, de fato, é estimular efetivamente um aumento, um crescimento do transporte marítimo no Brasil. A lei também tem o objetivo de minimizar a cultura do transporte rodoviário no Brasil. Ainda existe uma cultura do transporte porta a porta. Essa talvez seja o grande ponto que o decreto esteja se debruçando para trazer uma atratividade muito grande para o transporte marítimo, a ponto do transportador, da empresa de logística e do próprio consumidor final, aquele que está querendo trazer e levar sua mercadoria, optar pelo transporte marítimo e não, por exemplo, por um transporte de caminhões. Até participando de debates com especialistas, com empresas do setor, talvez o maior desafio seja esse. Trazer uma mudança de cultura para aquela pessoa que contrata um transporte rodoviário e que entende que a mercadoria sai da porta da empresa até a porta do cliente. Nesse caso, o transporte por navegação ele é mais vantajoso, tem mais benefícios econômicos, é mais vantajoso também para o meio ambiente, mas ainda tem muito a questão cultural do que eu estou vendo. O BR do Mar também estimula o desenvolvimento e inovação da indústria naval. Nós tivemos uma indústria naval brasileira muito pujante, nós tínhamos estaleiros de construção de navios absurda, e aí quando veio a globalização, nós fomos engolidos. Então, boa parte dos estaleiros foram encerrados. Existem poucos estaleiros produzindo navios 100% brasileiros. Boa parte dos navios brasileiros que operam, inclusive na cabotagem, são navios estrangeiros. Então, o programa ele também traz benefícios muito importantes para empresas brasileiras que queiram afretar embarcações estrangeiras, porque são a maioria hoje. O Brasil não tem quase navio para operar. E aí a ideia de tirar os containers dos caminhões tem que ter demanda para isso. Eu não posso operar um navio para levar, por exemplo, 100 containers. Esse navio ele tem que operar de uma forma, eu preciso ter volume para isso. E preciso ter navio. O navio tem que ser direcionado para a cabotagem. Maria Cristina Gontijo destaca ainda que a lei protege em posições estratégicas a mão de obra nacional. A lei ela deixa muito claro que o comandante, que o mestre de máquinas e que alguns postos importantes, eles precisam ser preenchidos exclusivamente por brasileiros. Não é uma preferência, é uma obrigação da empresa que promove a cabotagem empregar
né, brasileiros nestes postos, né? Então, as embarcações, até o texto ele fala exatamente isso, né? As embarcações afetadas na forma prevista da lei da BR do Mar ficam obrigadas a ter obrigatoriamente comandante, mestre de cabotagem, chefe de máquinas e condutor de máquinas brasileiros, tá? E além disso, toda a questão, né, de regulamentação relacionada à parte trabalhista dos tripulantes também precisa obedecer o direito brasileiro, a Constituição Federal e, claro, sendo estrangeiros, minimamente todas as regras internacionais estabelecidas pelos organismos internacionais relacionados à proteção do trabalho marítimo. Mas é claro que, operando em portos brasileiros, a gente tem que levar em consideração toda a legislação brasileira de proteção ao trabalhador marítimo, ao tripulante que opera nessas embarcações. Vale lembrar que em 2024 a cabotagem movimentou 213 milhões de toneladas no Brasil. Cerca de 77% da carga transportada foi petróleo, especialmente das plataformas offshore até o porto na costa. O BR do Mar deve estimular o transporte de carga em container e carga geral, que hoje respondem por 11% e 2%, respectivamente, do total transportado por cabotagem.